Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, capítulo 101. Ponto de vista de Seiji. A família Kamado vivia em uma casa modesta que não era muito grande, mas também não era muito pequena. O tamanho parecia ser perfeito para uma família de 7. Havia uma vibração muito caseira que me fez sentir bem-vinda. As crianças se escondiam todas no outro cômodo, espiando curiosamente pelo canto de uma porta e coisas assim. Por favor, conte-me mais sobre meu marido e suas cartas, pediu Kia enquanto estávamos sentados na sala de estar. Ela era uma mulher bonita com longos cabelos pretos e sedosos presos atrás e olhos gentis no tom de roxo. Ela usava um kimono branco com padrões sutis que davam a sensação de uma mãe e esposa sincera. Eu respondi. Como minha mãe se casou com outra família, ela e sua família consanguínea não tinham muito contato entre si. Estávamos morando na cidade de Tóquio, enquanto a maioria dos parentes dela vivia em áreas rurais. Seu marido, Tanjiro, raramente fazia contato com ela, mas há uns 3 anos, cartas dele começaram a chegar para minha mãe. Nessas cartas, ele dizia que estava atormentado por uma doença incurável e gostaria de encontrá-la novamente antes de morrer, eu disse enquanto ela ouvia atentamente. Infelizmente, minha mãe faleceu há um ano também devido a um acidente. Então eu vim aqui no lugar dela, eu disse com uma leve reverência. Entendo. Sinto muito pela sua perda, disse Ki, curvando-se mais que eu. Embora vocês já os conhecessem de antemão, deixe-me apresentar meus filhos, disse Ki antes de se virar para as crianças pequenas que espiavam do canto mais distante. Tanjiro, Nezuko, por favor, vocês e seus irmãos poderiam vir aqui, Ki pediu gentilmente e todas as crianças Kamado vieram até mim timidamente. Sorri ao vê-los, especialmente Tanjiro e Nezuko, que não eram tímidos, ao contrário de seus irmãos. Meu nome é Tanjiro Kamado, disse o personagem principal deste mundo. Ele parecia exatamente como eu esperava que ele fosse, gentil e bom. Tentei não olhar muito para ele e olhei para as outras crianças também. E esses são meus irmãos, Nezuko, Takeo, Anako, Shigeru e aquele pequeno Hirokuta. Ele apresentou seus irmãos com um sorriso brilhante. Prazer em conhecê-lo, eles disseram em uníssono com uma reverência. Prazer em conhecê-lo também. Meu nome é Seiji Shigan, e sou seu primo por parte de pai. Acho que isso me torna uma espécie de irmão mais velho para todos vocês, eu disse, e com a menção da relação de sangue, eles pareceram mais confortáveis. Eles tinham estrelas nos olhos enquanto olhavam para mim. Fofo. Quem não gosta de crianças bem comportadas? Seiji-san, por favor, passe a noite conosco hoje, Ki me convidou. Era tradição que um parente que viesse de outra cidade ou vila passasse a noite, já que coisas como hotéis ou pousadas não estavam disponíveis na maioria das áreas rurais. Então não achei o convite dela estranho. Eu ficaria feliz se você estivesse disposto. Isso é ótimo então, Ki sorriu. Então ela se virou para seus filhos e crianças, comportem-se bem na frente de Seiji-san. Vou deixá-los por enquanto, pois preciso começar a preparar o jantar. Ela fez uma reverência e foi para a cozinha com Nezuko. E isso me deixou com o personagem principal do mundo e seus 4 irmãos. Dei outra olhada no garoto com uma cicatriz na testa. Ele era tão fraco e inocente. Eu não conseguia imaginá-lo lutando contra pessoas como Lua Superior como ele estava agora. Bom, com a minha existência dessa vez, ele não precisaria fazer isso. É verdade que você é um samurai, Seiji-san? Foi a primeira pergunta que Tanjiro fez. Acho que não importa a época em que você esteja, os samurais sempre foram legais. Claro, sou um samurai trabalhando diretamente sob o comando da família Obuyashiki, eu disse, para a excitação deles. Vê esta espada, eu disse e peguei minha espada que Ki tinha colocado ao lado da pequena mesa na sala de estar. Foi forjado para mim por um grande ferreiro quando alcancei o posto mais alto que um samurai pode alcançar, eu disse enquanto eles ficavam boquiabertos e surpresos. Mas por que sua katana é tão longa? Takeo perguntou, o irmão mais velho ao lado de Tanjiro. Ele tinha cabelo curto e olhos castanhos. Ele parecia ter cerca de 8 ou 9 anos. Não é uma katana, minha espada se chama Odashi, eu disse. Uma espada de 2 mãos que só pode ser empunhada por samurais excepcionalmente fortes, eu me gabava. Posso tocar? Perguntou a garotinha Nako. Claro, eu disse, por que diabos não? E eles logo se reuniram em volta de mim, querendo dar uma olhada na espada. Eu não era nenhum mestre em lidar com crianças, mas eu poderia facilmente bancar o tio legal e entretê-las. As crianças tinham muitas perguntas, sua imensa curiosidade mal contida por suas maneiras. Elas me perguntavam sobre a cidade, sobre minha família lá, o que fazíamos para viver e como eu tinha minhas cicatrizes. Se eu tinha entrado em conflito com outro samurai e assim por diante. Depois de 1 hora passando tempo com as crianças, meus olhos notaram uma conversa entre Nezuko e Ki cozinhando na cozinha. Eu não entraria em detalhes sobre a conversa exata, mas basicamente a família Kamado era pobre. Eles não tinham mais um pai para sustentá-los e sua única fonte de renda era vender carvão, o que não era um negócio muito bom no verão. Não havia carne ou comida cara que pudessem me oferecer. Essa era a principal preocupação deles. Tanjiro, chamei e me levantei com minha espada. Sim, o jovem protagonista acenou inclinando a cabeça. Vamos dar uma volta, certo? Eu disse, mas já estava caminhando em direção à porta. Seiji-ni, para onde você está indo? A pequena Nako nos perguntou. Fazendo algumas coisas de samurai, brinquei. Voltaremos em breve. Saí de casa e lentamente segui em direção à floresta densa próxima. Em pouco tempo Tanjiro também saiu correndo de casa e me alcançou. A razão pela qual pedi para Tanjiro me seguir foi principalmente porque eu queria que ele se familiarizasse comigo, o que a propósito. Parecia ser uma tarefa fácil devido à sua boa natureza. Você sabe se tem uma colina aqui perto? Perguntei.
Uma colina. Ele inclinou a cabeça, confuso, mas no final não perguntou por que eu queria saber dessas coisas. Ele simplesmente abriu um sorriso. Claro, é por aqui, siga-me. Ele passou correndo por mim e começou a me levar para onde eu pedi. Eu me pergunto, seria ruim se eu me apegasse a essa família? Eu faria tudo ao meu alcance para protegê-los do destino que os aguarda, mas parecia estúpido me apegar a pessoas especificamente visadas pelo próprio Lorde Demônio. E quem estou enganando? A resposta era óbvia. Alguns minutos depois, no topo de uma colina próxima, Seiji-san, o que você está fazendo? Tanjiro me perguntou com seu rosto inocente e questionador. Falha alimentar infinita, respondi. Diga-me, Tanjiro, quando foi a última vez que você comeu carne? Na verdade, peguei um fazão verde recentemente em uma das minhas armadilhas para pássaros. Então, a última vez que comi carne foi há apenas 2 semanas, disse ele. Carne era um alimento bastante luxuoso durante esse tempo. A criação de animais não era muito proeminente e mesmo que as pessoas tivessem animais, elas geralmente o faziam para seu próprio sustento e não para lucro. Então comer carne era raro se você não soubesse caçar. Cantarolei a resposta dele enquanto olhava ao redor para a floresta densa. Minha visão não era perturbada pela distância ou cobertura. Eu conseguia ver tudo perfeitamente mais. Que tipo de carne você prefere? Porco, veado, coelho ou aves? Perguntei. Bem, eu pessoalmente gosto de coelhos, mas como minhas irmãs não gostam de comê-los por serem muito fofos, eu gostaria de um veado, ele respondeu sem pensar muito. Entendo, eu disse com um sorriso. Ignorei todos os outros animais na floresta e foquei nos 3 veados dentro do meu campo de visão. No final, escolhi o segundo mais próximo. O mais próximo era um estágio veado macho, e aqueles tinham um cheiro muito intenso, especialmente durante a temporada de acasalamento que estava chegando. Então eu escolhi a veada fêmea. Meus olhos se fixaram nela. Afaste-se um pouco, eu disse e Tanjiro deu um passo para trás. Um pouco mais, eu disse e ele deu 3 passos para trás. Ele tinha um sorriso no rosto e parecia não querer se afastar muito de mim. Um pouco mais, eu disse novamente e ele deu mais 2 passos para trás. Ainda foi muito perto, mas tudo bem. Espero que ele não seja levado embora. Eu ia desembainhar minha espada, mas parei no meio da ação. Jogar minha espada daquele jeito era uma maneira horrível de destruí-la. Em vez disso, olhei para Tanjiro e para a pequena adaga que ele tinha no cinto. Passe-me sua adaga, eu disse e Tanjiro a jogou em mim. Depois que peguei a adaga, me familiarizei com o equilíbrio e o peso antes de assentir com satisfação. Isso serviria. Peguei a arma na lâmina e fixei minha postura para arremessar a lâmina. Puxei meu braço para trás e inalei grandes quantidades de ar. Respiração do vento trovejante. O mundo parou. Lança infalível. Então explodiu ao comando da minha ação. A atmosfera pareceu se romper enquanto furacões ganhavam vida no local. Atirei a pequena adaga na direção da corça que via à distância. A barreira do som foi quebrada 2 vezes pelo meu braço e pelo projétil. Meu braço criou um som de chicote enquanto a adaga explodiu como um jato, perfurando as camadas de ar. Objetos ao meu redor, e até o próprio Tanjiro, foram levados pela onda de choque enquanto eu permaneci no local. O mundo se movia em câmera lenta enquanto eu observava a adaga atingir o veado nas costelas e atravessá-lo. O animal morreu sem nem ter a chance de sentir dor. Legal, eu disse. Seiji-san. Tanjiro gritou enquanto se levantava depois de ser jogado para longe. Ele voltou correndo para mim. O que foi isso? Ele questionou com espanto. Você viu, certo? Eu só joguei a adaga, eu disse como se fosse óbvio, mas por dentro eu estava segurando uma risada. Ele olhou para mim com uma cara estupefata. Foi isso que aconteceu? Como? Dei de ombros. E minha adaga era do meu pai. Não se preocupe, nós o recuperaremos, eu disse. Ele se fixou perfeitamente na terra, então eu sabia que não o tinha quebrado. Vamos, eu disse e nós 2 fomos em direção à minha presa. Chegamos ao local em poucos minutos e Tanjiro congelou quando nos deparamos com a cena. Como isso é possível? Ele perguntou quando viu o servo ao lado da adaga. Você não tem ideia do que é possível, eu disse com um sorriso escondido. Havia uma razão pela qual mostrei isso para Tanjiro. Ele era o personagem principal, o que era sinônimo de imã de problemas. Mesmo que eu não quisesse que ele lutasse contra as luas superiores, Muzan, ou carregasse o fardo de acabar com esta guerra, eu ainda iria treiná-lo para que ele fosse capaz de proteger a si mesmo e seus entes queridos. Você é mesmo humano? Ele se virou para mim e perguntou, com suor escorrendo de suas bochechas. Ban, eu golpeio sua cabeça com um golpe de karatê. Isso é rude. Claro, eu sou humano. Ele estremeceu de dor enquanto esfregava a cabeça, mas os humanos não conseguem fazer isso. Eles definitivamente podem. Seu pai poderia fazer isso, e você também pode, eu disse. Meu? Não, estou falando de Yu, um conhecido. Estou brincando. Sim, você, eu disse e apontei para ele. Eu me afastei dele e peguei a adaga e o veado. Tanjiro apenas ficou parado em seu lugar, me observando enquanto pensava em minhas palavras. Vamos voltar, eu disse, e não conte a ninguém sobre isso. O que é isso? Ki estava esperando do lado de fora da casa, preocupada que eu tivesse trazido Tanjiro de repente, então ela ficou esperando a gente voltar. Ela ficou chocada ao ver o servo que eu carregava no ombro. Desculpe por pegar Tanjiro emprestado sem sua permissão, eu disse. Eu simplesmente não poderia aproveitar sua hospitalidade sem contribuir com nada. Eu disse e larguei o veado no chão. Será preciso esfolar e cortar adequadamente, mas eu sabia como fazer isso, então comecei a trabalhar imediatamente. A família simplesmente me observava enquanto eu fazia meu trabalho. Capítulo 102. Ponto de vista em terceira pessoa.
Seiji abateu o veado como um caçador especialista, cortando a melhor parte da carne para fazer o jantar e também preservando o restante das partes para que a família pudesse apreciá-la mesmo na sua ausência. Com a ajuda dos olhos, era fácil imitar tarefas como cortar a pele da carne, estripar os intestinos ou cortar a carne do osso. Depois que isso foi feito, Ki e Nezuko levaram a carne de volta para a cozinha para fazer um ensopado com ela. Pelos pequenos sorrisos que Seiji viu em seus rostos, as meninas realmente apreciaram seu esforço. O cheiro delicioso da comida logo tomou conta da casa, deixando as crianças com fome enquanto Seiji as entretinha com uma história inventada sobre como ele pegou o veado. Os outros pratos já estavam prontos e depois de mais meia hora, o ensopado de veado também estava pronto. Todos se reuniram à mesa na sala de estar e aproveitaram o jantar juntos. Para sua surpresa, Seiji estava sentado no lugar onde Tanjiro costumava sentar. Isso foi uma grande demonstração de apreço por ele. A família era bem animada até mesmo durante as refeições. As crianças eram pequenas, então, mesmo sendo bem educadas, não conseguiam deixar de falar e brincar enquanto comiam. As crianças pareciam já aceitá-lo como parte da família. Não havia uma atmosfera estranha. Seiji era inteligente e com sua habilidade de ler as pessoas, ele era bastante adepto da interação social, mesmo sem estar ciente. Então as crianças se davam bem com ele facilmente. Quando a agitada aprovação do jantar terminou, o sol já havia se posto no horizonte. Não havia muito o que fazer depois que o sol se pôs, então as crianças menores adormeceram rapidamente depois do jantar, com as barrigas cheias. Seiji e Ki ficaram acordados por mais algumas horas antes de também decidirem descansar. Seiji ganhou um futon e foi informado que ele poderia dormir em qualquer lugar que quisesse, seja na sala de estar, no quarto de hóspedes ou, já que era verão, na sacada ao ar livre. No final, Seiji colocou seu futon no canto da sala de estar, de onde tinha uma visão clara da família e da porta de entrada. Ainda assim, Seiji não dormiu ainda. Ele estava acostumado a ficar acordado a noite toda, lutando contra demônios, então seu corpo se adaptou ao longo dos anos. Ele achou difícil adormecer, então ele saiu e sentou-se na sacada. Ele deixou a brisa fresca da noite de verão acariciar sua pele enquanto estava imerso em pensamentos. Isso foi até que um garoto de uns 13 anos saiu da sacada. Era Tanjiro. Ele espiou pela porta e olhou para as costas de Seiji que estava sentado pacificamente enquanto olhava para as estrelas. Tanjiro não conseguia dormir. Bem, como ele poderia, depois da coisa que ele testemunhou naquela tarde? A cena de Seiji jogando a adaga e matando um servo a quilômetros de distância ecoou vividamente em sua mente enquanto suas palavras também permaneciam em seus ouvidos. Como uma canção cativante que não queria sair. Seu pai conseguiu, e você também consegue. Aquela frase em específico deixou o jovem garoto com perguntas sem fim. Ele foi introduzido a um mundo sobrenatural agora, com o que Seiji havia mostrado e o que ele disse a ele. Havia uma pergunta em particular que ele simplesmente não conseguia tirar da cabeça. Seu pai uma vez lhe disse, onde há força, há também um adversário. Um não pode se erguer sem o outro. Então, se Seiji tinha toda essa força, ele se perguntou, qual seria o adversário? Seiji-san, ele chamou por trás, mas o homem não deu atenção à sua voz. Era como se ele não o tivesse ouvido. Seiji-san, ele chamou novamente, mas ainda sem resposta. Seiji-san. Ele se aproximou lentamente de Seiji por trás e foi quando o homem finalmente percebeu sua presença. Seiji sentiu a vibração no chão de madeira e pôde sentir vividamente o cheiro de Tanjiro com a brisa. Ele se virou para olhar para o jovem garoto com um sorriso. Tanjiro, por favor, não venha me surpreender da próxima vez ou então eu posso cortar sua cabeça acidentalmente. Ele disse em seu tom irregular e sorriso que tornou a declaração extremamente enervante. Tanjiro congelou no lugar antes de engolir em seco. Ok. Os instintos de um guerreiro treinado não deveriam ser testados. Tanjiro podia sentir que era verdade. Não consegue dormir? Seiji perguntou. Não depois do que vi hoje, ele respondeu. Ah? Então é tão surpreendente assim? Haha, Seiji riu. Venha, sente-se comigo, disse Seiji e deu um tapinha no chão ao lado dele. Tanjiro cautelosamente veio até ele e sentou-se no chão. Olha só isso. Seiji começou e apontou para as estrelas. Elas não são lindas? Tanjiro não tinha olhos especiais que funcionassem como um telescópio, então ele não conseguia compreender a verdadeira beleza das galáxias. Mas o que ele conseguia ver com olhos normais também era de uma beleza de tirar o fôlego. Em um mundo que ainda não foi destruído pela poluição do ar ou poluição luminosa, o céu estrelado da noite era uma beleza como nenhuma outra. Fazia com que alguém se sentisse pequeno e grande por viver em uma existência tão gigantesca. Eles são quase tão lindos quanto o dia ou o sol nascente. É que ainda há algumas coisas manchando esse momento maravilhoso do dia. Depois que eu limpá-las, a noite ficará perfeitamente linda. Seiji disse, mais para si mesmo do que para o garoto ao lado dele. Sim, elas são realmente lindas, Tanjiro disse com um suspiro. Sua mente pesada, atormentada por perguntas, sentiu alívio por um momento. Sabe, meu pai me disse que nossos ancestrais se transformaram em estrelas para que pudessem olhar para nós, seus descendentes, e nos guiar, disse Tanjiro. Não era realmente uma crença real, mas uma história que seu pai costumava lhe contar quando ele era jovem. Hahaha, Seiji riu alto para o constrangimento de Tanjiro. O que quer que você diga, Simba, mas parece que seu pai obviamente não conhece suas estrelas. Ele então apontou para o céu ocidental e Tanjiro seguiu a direção do seu dedo. Essas duas estrelas gigantes são Arcurs, a estrela laranja, e Spica, a estrela branca. Seiji as nomeou com um sorriso antes de mover o dedo para outro lugar. Ele aponta para a parte leste do céu. Lá, aquela é a estrela vermelha Antares, ele disse. Ele moveu sua mão mais uma vez e mostrou o centro do céu. Tanjiro seguiu o movimento e viu 3 estrelas formando um triângulo. Esses são o triângulo de verão, Vega, Altair e Deneb, ele disse e finalmente abriu a mão. Então temos a galáxia, a Via Láctea. Os dois passaram algum tempo assim em paz.
Seiji ficou feliz em nomear cada uma das belas estrelas que conhecia. Estrelas eram lindas, especialmente com olhos que tinham um telescópio embutido, então ele conhecia muitas delas. Tanjiro sentou-se ao lado dele, ouvindo com muita atenção, como se quisesse memorizá-los, um por um. Depois de um tempo observando as estrelas, os dois ficaram em silêncio mais uma vez e foi então que Tanjiro finalmente fez sua pergunta. Seiji-san, por que você é tão forte? Seiji levantou uma sobrancelha. Por quê? Você não está me perguntando como? Isso é estranho? Tanjiro disse. Ele estava mais curioso sobre o porquê de Seiji precisar ser tão forte do que sobre como ele ficou tão forte. Uma dica óbvia de que Tanjiro não era uma pessoa sedenta por poder. Imaginei que você não seria tão forte sem motivo. Então deve haver uma razão pela qual você precisa ser tão forte, disse Tanjiro. É meio assustador, para ser honesto. Era como ver um muro gigante. A princípio você ficava maravilhado com seu poder e magnificência, mas ao mesmo tempo, você se perguntava o que o muro estava escondendo. Entendo, você é realmente incrível, hein? Seiji disse com uma curva nos lábios, mas sem sorrir. Venha, vou lhe mostrar uma coisa, disse Seiji e de repente saltou da sacada. Tanjiro engoliu em seco. Na última vez que o seguiu, ele viu algo que quebrou completamente sua visão de mundo. Ele se perguntou o que seria desta vez. Eu lhe mostrei a beleza da noite, agora deixe-me mostrar o lado feio, disse Seiji ameaçadoramente enquanto seus olhos brilhavam em roxo. Um sinal de que ele estava olhando para tudo e mais um pouco. Procurando por demônios. Ou uma palavra mais adequada. Vítimas. Capítulo 103. Ponto de vista de Seiji. Por favor, me ajudem, o demônio gritou em agonia absoluta. Nem mesmo os condenados nas profundezas do inferno soltariam um grito mais alto. Ela gritava como se eu tivesse enfiado minha lâmina no fígado dele ou algo assim. Será que estou fazendo isso demais? Perguntei a mim mesmo enquanto me virava para olhar para Tanjiro, que estava absolutamente mortificado com a cena que estava testemunhando. Eu estava tentando mostrar a ele os perigos ocultos deste mundo. Meu objetivo principal era mostrar a ele a ameaça dos demônios para que ele tivesse a determinação de treinar a si mesmo e ficar mais forte. Mas demônios não pareciam realmente uma ameaça agora, não é? Não quando ele estava rastejando no chão como um inseto indefeso. Talvez eu tenha abordado isso da maneira errada. Cale a boca, eu disse friamente para o meio-demônio aranha. Minha espada longa a empalou através do fígado e a prendeu no chão. Todos os 8 membros se agitaram violentamente em uma tentativa inútil de escapar. Às vezes, ela tentava me cortar com suas pernas de aranha, mas eu tinha cortado todas as pontas afiadas. Ao meu comando, ela gritou mais alto, como uma banshee. O demônio não queria nada mais do que morrer. Ela esperava que se ela fosse contra minha ordem, eu ficaria bravo e a mataria rapidamente em vez de torturá-la ainda mais. O fato de que eu costumava torturar demônios ou fazer experiências com eles era aparentemente um conhecimento conhecido entre os demônios. Ao enfrentar a Ashira roxa, é melhor se matar. Você está assustando a pobre criança, eu disse e pisei em sua garganta. Com uma torção violenta quebrei suas cordas vocais. Os gritos se transformaram em uma rajada de ar, impotente demais para sequer fazer um som. O demônio escondido atrás da máscara de uma linda garota abriu a boca e jorros de sangue jorraram. Seus olhos ficaram grandes e perfeitamente redondos antes de estourarem como um balão. Ela chorou jorros de sangue. Imediatamente virei a cabeça para olhar para Tanjiro novamente, mas ele já estava se abaixando enquanto esvaziava o estômago. O sangue era demais para ele aguentar. Eu juro, esse em particular está sendo dramático. Nunca é tão bagunçado, eu disse impotente antes de me virar para o demônio. Finalmente, eu lhe concedi o desejo que ela tanto desejava. Eu agarrei o cabo da minha espada e a torci antes de balançar minha lâmina direto através do corpo dela. O chão foi cortado em 2 e também o corpo demoníaco dela. Pouco tempo depois, ela se transformou em cinzas. Soltei um suspiro, que não saiu exatamente como planejei. Eu esperava encontrar algum demônio que estivesse no meio de matar um humano, ou algo assim para fazer um ponto para Tanjiro. Em vez disso, encontrei uma aranha demoníaca que tentou usar seus encantos para nos atrair para suas teias. Que chatice! Você está bem? Perguntei a Tanjiro enquanto ele respirava pesadamente com cuspe e lágrimas no rosto. Pude ver que ele esvaziou completamente o conteúdo do estômago. Que desperdício de carne! A cada dia você encontra mais motivos para odiar demônios, haha. Não, na verdade eu não estou bem, Tanjiro disse e olhou para mim. O que foi isso? Demônios, respondi. Você já deve ter ouvido falar deles em histórias ou contos populares antes. Caçam à noite, se alimentam de carne humana e tudo mais. Só que na realidade são 100 vezes piores. Eles são reais, disse Tanjiro com a respiração trêmula. Exatamente. E é por isso que sou forte, eu disse e Tanjiro ficou em silêncio, olhando para o lugar onde o demônio costumava estar. Mas agora não havia nada. Por que você está me mostrando isso? Ele perguntou, mordendo os próprios dentes. Fiquei em silêncio por um tempo antes de dizer. Eu sou um matador de demônios do corpo de matadores de demônios. Nosso trabalho é proteger os inocentes dos demônios e matar o Lorde Demônio Muzan. Seu pai era especial, Tanjiro. Não, sua família é especial, eu disse. Seus ancestrais estão intimamente ligados aos demônios e matadores de demônios desde o início da guerra. Eles virão atrás de você, é inevitável. Enquanto seu pai estava vivo, ele protegeu você dos demônios, mesmo sem seu conhecimento. Mas agora é hora de você substituí-lo e cumprir seu dever como herdeiro da família Kamado, eu disse. Misturando mentiras com verdades tão perfeitamente que você não conseguia perceber a diferença. Não fiquei envergonhado porque sabia que estava fazendo isso para o bem deles. Tanjiro ficou sem palavras. Ele olhou para mim com aqueles olhos incertos. Jovem demais para suportar tais responsabilidades. Ele era apenas uma criança e não teve traumas para empurrá-lo à maturidade. Sua família, seus irmãos, suas irmãs e sua mãe.
Se você quer mantê-los seguros, você precisa ser forte como eu também, Tanjiro, eu disse. Essa é a verdadeira razão pela qual vim aqui. Depois de dizer isso a ele, nós dois retornamos. Eu deixei organizar seus pensamentos durante nossa jornada e não o perturbei mais. Havia outros demônios na floresta também, mas eu simplesmente mostrei minha intenção de matar para afastá-los rapidamente. Eu lidaria com eles mais tarde. Quando finalmente retornamos, pude ver a determinação sendo lentamente gravada em seu rosto juvenil. Ele parecia muito mais calmo do que antes. Eu quero fazer isso, disse Tanjiro. Fazer o quê? Perguntei. Eu também quero ficar forte. Por favor, me ensine para que eu possa proteger minha família dos demônios. Quase fácil demais. Ok, eu disse com um sorriso. Ele sorriu de volta também. Mas primeiro preciso que você faça uma coisa para mim, eu disse. Sim, estou disposto a fazer qualquer coisa. Ele respondeu quase como um soldado. Uma dança que seu pai costumava fazer, Inokami Kagura, eu disse e fiz uma pausa. Mostre-me, eu disse e meus olhos brilharam de excitação. Não tenho certeza se sei como fazer isso. Só ouvi fazer isso algumas vezes, e não foi como se ele tivesse me ensinado, ele disse, mas eu o interrompi. Não importa, você sabe o suficiente. Apenas me mostre tudo o que você sabe, tudo o que você lembra, eu disse. Ele parecia inseguro, mas no final, ele assentiu. Ok, vou tentar o meu melhor. Meu corpo parou naquele momento e senti um nó na garganta. Finalmente, isso ia acontecer. Eu ia completar a respiração do sol. Ok. Eu disse e lentamente me afastei de Tanjiro para poder ter uma visão clara e tranquila de seus movimentos. Era meia-noite e a lua brilhava pela metade na noite estrelada. Estávamos no complexo Kamado, na clareira que era iluminada por uma lâmpada opaca. Meus olhos brilhavam como joias dentro do meu crânio, enquanto gesticulava para Tanjiro começar sua dança. Seiji-san, isso é importante para ficar mais forte? Ele perguntou novamente antes de começar a se apresentar. Mais do que você imagina. É uma técnica secreta, escondida na forma de uma dança, eu disse. Entendo, então vou começar. E então Tanjiro começou a praticar o Nokami Kagura, também conhecido como as diferentes formas de respiração do sol. Meus olhos viram tudo. Capítulo 104. Ponto de vista de Seiji. Eu assisti com a respiração ofegante, nem pisquei os olhos uma vez. Havia uma sensação de antecipação no ar e eu não conseguia parar meu coração de bater descontroladamente. Eu meio que preciso de um pedaço de pau. Tanjiro relaxou o corpo e disse com um sorriso estranho. Sem perder tempo, desapareci do meu lugar e fui para a frente de uma árvore aleatória. Com o golpe borrado da minha espada, cortei um galho da árvore e o transformei em um pedaço de pau. Então joguei o pedaço de pau em Tanjiro, que mal o pegou. Ele se recompôs com algumas tosses. Inclinei minha cabeça para o lado, me perguntando se o que eu vi era real. O garoto estava com medo do palco enquanto eu era literalmente o único assistindo. Em sua defesa, meus olhos são mais intensos do que 1000 olhares, eu acho. Defendi o jovem garoto em minha mente. Mas logo depois disso, Tanjiro começou a executar o Inokami Kagura. Começou lento e entrecortado no começo, mas conforme a dança continuou, finalmente percebi o aspecto único da dança. Foi parecido com a vez em que tive iluminação quando lutei contra Doma. Só que dessa vez eu estava seguro e tive tempo suficiente para refletir sobre minha descoberta. A respiração do sol era perfeição e verdade. Mesmo que a arte se perdesse no tempo, chegaria um dia, talvez em 1000 anos ou 1 milhão de anos. Alguém eventualmente alcançaria o auge das técnicas de respiração e reinventaria a respiração solar, com absolutamente nenhuma mudança. O padrão de inalação, a parada abrupta e a retenção da respiração e a intensidade de engolir ar. Respirar, uma ação que parecia tão simples e poderia ser feita por qualquer um inconscientemente. Ninguém acreditaria como uma ação tão simples poderia conter tamanha complexidade. Vi sangue correndo para órgãos vitais e músculos, carregando o oxigênio abundante que fazia o corpo se mover em seu potencial máximo. Todas as partes do corpo que podiam lutar, lutaram naquele momento. Tanjiro não percebeu, pois estava muito concentrado, mas a temperatura do seu corpo aumentou e quanto mais ele dançava, em vez de diminuir o ritmo, ele ficava mais rápido e mais forte. Isso era a respiração do sol. Mas as formas, em particular, as ações que utilizavam o estado tão incrível do corpo humano não eram perfeitas. Enquanto meus olhos penetravam nas técnicas escondidas por trás da ilusão de uma dança, não vi uma técnica perfeita, mas imperfeição. Isso significava que a respiração do sol em si era perfeita, mas as formas não. Nessas formas, eu podia ver vividamente Yorishi em seu auge. Eu podia determinar como ele teria lutado, qual lado ele teria preferido, qual perna era mais forte, qual braço era seu favorito, etc. Como um estudioso que decifrou inscrições antigas e contemplou a história, eu podia ver. Não era perfeição, mas era lindo. A ação nunca foi tão bonita. Fazia sentido, Yorishi não só criou a respiração do sol, mas também era um espadachim genial que treinava desde a infância. Havia rumores de que ele se tornou o espadachim mais forte no momento em que pegou uma espada quando era um garoto. Então, mesmo 5 séculos depois, posso admirar a habilidade que ele possuía através do reflexo imperfeito conhecido como Inokami Kagura. Obviamente não confiei completamente na dança de Tanjiro, pois isso seria ineficaz. Em vez disso, removi todas as falhas na dança de Tanjiro e na própria Inokami Kagura, para ter um verdadeiro vislumbre das formas da respiração do sol. Era como ler uma caligrafia muito ruim e reescrevê-la com uma melhor. Não foi tão difícil, pois o significado por trás da ação permaneceu o mesmo. Rapidamente, Tanjiro terminou sua dança, mas eu não o deixei parar. Faça de novo, eu disse a ele, e ele fez. Eu assisti a dança de novo e de novo, escolhendo as formas escondidas naquela dança e absorvendo o significado da ação. Meu conhecimento se tornou cada vez mais profundo. Havia 6 direções que englobavam nossa realidade tridimensional.
Elas eram para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. As formas de respiração solar utilizam essas direções fundamentais até seu maior limite. Yorishi era um mestre dessas direções, tendo aparentemente domínio completo sobre elas como um deus. Algumas formas atacavam de direções opostas simultaneamente, algumas atacavam apenas uma com intensidade insuportável, e algumas até atacavam de todas as direções ao mesmo tempo. Eu poderia imaginar como ele pareceria alguém com 6 braços para seus oponentes. Acho que essa era a razão por trás de Kokushibo ter 6 olhos e porque o robô Yorishi precisava ter 6 braços para imitar o estilo de luta de Yorishi. Como alguém poderia atacar de 2 direções opostas ao mesmo tempo? Direita e esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás? Bem, a resposta estava na minha frente, quase me implorando para pegá-la, copiá-la, aprendê-la e finalmente possuí-la. Pode não ser a perfeição, mas as formas da respiração do sol eram de longe as melhores técnicas de qualquer estilo de respiração. Bem, talvez apenas respiração da água pudesse rivalizar com sua 13ª forma. Também percebi porque os primeiros Ashiras não conseguiram aprender as formas de respiração solar, mas eu exploraria isso em outro momento. Por enquanto, eu simplesmente assisti repetidamente enquanto Tanjiro dançava de novo e de novo e de novo. Acho que ele até melhorou a cada dança que fazia. Isso continuou até o amanhecer. A essa altura, percebi que talvez tivesse exagerado um pouco, então fui até Tanjiro e o parei. Ok, já chega, eu disse e ele finalmente parou o movimento. Ele estava banhado em suor salgado e sua expressão facial estava exausta. Mas ele tinha um pequeno sorriso no rosto, como se dançar por tanto tempo também fosse alegria para ele. Obrigado, eu disse com uma breve reverência. Está tudo bem. Tanjiro sorriu e finalmente ele desmoronou. No momento em que ele parou a dança, a exaustão que tinha sido contida pelas sombras da respiração do sol desabou, engolindo sua consciência. Fiquei maravilhado com a determinação e a natureza séria do garoto antes de entrar em casa e deitá-lo em seu futon. Ele estava coberto de suor, mas eu não estava prestes a despi-lo e dar-lhe um banho como um bebê. Então eu saí mais uma vez e sentei-me no mesmo lugar exato na sacada onde eu estava antes de Tanjiro vir até mim. Lá, eu assisti o sol nascer e dispersar a escuridão da noite. As estrelas desapareceram no céu brilhante. Os holofotes foram completamente roubados pelo sol mais uma vez. Acho que nem vou conseguir usar meu futon, disse a mim mesmo e observei o sol nascer em um mundo que tinha um usuário perfeito de respiração solar. Ponto de vista em terceira pessoa. Do outro lado do horizonte, olhos vermelhos sangue perfuravam a escuridão e contemplavam o sol nascente, assim como Seiji fazia. Muzan Kibutsuji, ao ver o sol, concluiu que seu tempo de vagar pela terra havia acabado. Agora era hora de se esconder mais uma vez nas sombras, como a criatura imperfeita que ele ainda era. Ele começou a perambular à noite novamente, em vez de apenas enviar seus servos para fazer tudo por ele, porque recentemente havia uma sensação de urgência em seu coração. Ele não tinha uma explicação lógica do porquê, mas se sentia vulnerável. Tudo começou quando Doma foi morta pela primeira vez. Muzan podia compartilhar memórias com seus demônios e testemunhou, da perspectiva de Doma, a luta que levou à sua morte. Seiji Shigan. Foi divertido no começo, ele vai admitir. Os humanos ou o esquadrão de caçadores de demônios nunca representaram muita ameaça para ele. Foi por isso que eles foram autorizados a existir por tanto tempo. Eles não eram ameaçadores o suficiente para Muzan fazer o esforço de eliminá-los. Eles não eram nada sem aquele homem. Então a aparição de um novo e talentoso matador de demônios foi bastante intrigante. Seiji só conseguiu matar Doma por sorte. Ele ainda não estava nem naquele nível. Então não havia necessidade de levar isso ao extremo. Isso não significa que Muzan aceitou a insolência deitado, já que ele comandou as luas superiores para começarem a fazer grandes movimentos. Mas tudo mudou quando o mesmo homem matou Lua Superior 6, em menos de um mês desde que matou Doma. Ele também favoreceu Jitaro. Então o fato o irritou profundamente. Isso foi até ele olhar as memórias de Jitaro. Seiji Shigan. O garoto havia melhorado a uma taxa impossível. Ele havia se tornado significativamente mais forte em apenas um mês. E após observação cuidadosa, Muzan percebeu por quê. A respiração do sol. Bem, não era exatamente a respiração do sol que Yorishi usava, mas o padrão de respiração era similar. Muzan nunca poderia esquecê-lo. Depois havia sua nova habilidade de usar a marca do matador de demônios, e o mais importante, o garoto encontrou um dos maiores inimigos de Muzan, Tamayo. Ele não era mesquinho o suficiente para negar. A ameaça estava crescendo. Um homem que tinha um talento genial, uma respiração solar incompleta, uma marca matadora de demônios e finalmente teve contato com Tamayo. Essa era uma entidade que ele não conseguia ignorar. Ele foi mesquinho o suficiente para negar que estava com um pouco de medo. Ele não estava. Mas havia algo que o impeliu a agir, a se apressar antes que o tabuleiro virasse completamente. Encontre Seiji Shigan, encontre o Lírio Aranha Azul, encontre a família que teve relações com Yorishi e encontre a sede do matador de demônios. Ele estava vagando na escuridão da noite para encontrar pelo menos um deles. Deu. A mão de Muzan mudou de forma e ficou borrada tão rápido que parecia um fantasma. E naquele único movimento a floresta ao seu lado foi completamente obliterada. Muzan soltou um suspiro e agarrou seu rosto. Ele estava extremamente irritado esta manhã. Ele sentiu que o sol estava mais brilhante do que o normal. Que irritante, disse Muzan, e então uma porta apareceu abaixo dele e ele afundou no castelo infinito. Capítulo 105. Ponto de vista de Seiji. Manhã, 3, 2, 1.
Pronto ou não, aqui vou eu, gritei antes de me virar bruscamente. O quintal que antes era ocupado pelos irmãos Kamado estava vazio. Todos eles se esconderam durante minha contagem regressiva de 100. Agora só havia espaço vazio, deixando a gente se perguntando para onde as crianças tinham ido. Onde elas poderiam se esconder? Falando sério, me desafiar para uma brincadeira de esconde-esconde foi a coisa mais estúpida que alguém poderia fazer. Mas eles são crianças, certo? Eles não sabem melhor. Certamente eu não os destruiria completamente neste jogo só para lhes ensinar uma lição? Certamente eu não sou tão mesquinho. Errado. Essas crianças vão aprender da maneira mais difícil. Fiz uma rápida varredura em todo o complexo Kamado e até mesmo dentro da casa antes de sorrir vitoriosamente. Eles nunca tiveram chance. Foi como Goku contra Megumi, homem em potencial. Levantei meus braços e comecei a apontar para todos que estavam escondidos no quintal. Chamei um por um, apontando para lugares diferentes a cada vez enquanto eles gemiam de aborrecimento. Nezuko, se escondendo atrás da figueira de bengala. Seu plano de não se esconder no mesmo lugar e contornar a árvore gigante dependendo da minha posição foi ótimo, mas infelizmente eu sou seu oponente. Takeo, você não é esperto. Nós dissemos para não entrar na casa e sim, isso inclui a sacada e embaixo da casa. Hanako, você nunca encontrará um bom esconderijo a menos que se suje. Saia do canteiro de flores. Shigeru, saia do depósito de carvão antes que você fique completamente preto. Então eu parei. Olhei para o pequeno balde que estava perto do poço e andei até ele. Se você olhasse de perto, veria uma criança pequena que tinha a cabeça inteira dentro do balde e estava tentando esconder sua cama dentro dele. Também encontrei você, Hokuta, eu disse e fiz cócegas em seu lado, fazendo-o rir e balançar os braços. Você é um menino grande agora, não pode se esconder naquele balde pequeno, eu disse ao bebê de apenas 3 anos. Ele ainda estava na idade em que acreditava que enquanto pudesse ver alguém, eles também não poderiam vê-lo. E finalmente, Tanjiro, eu disse e me virei para olhar para o garoto que estava tentando tirar vantagem da minha surdez e ficar atrás de mim, escondendo-se à vista de todos. Eu aplaudo você pela sua criatividade, mas você tem que fazer melhor do que isso. Você teria que parar de poupar os bons lugares para seus irmãos se você quiser me dar um desafio, eu disse. Eu tinha certeza de que tinha te conquistado, ele suspirou. Nos seus sonhos, eu disse e me levantei, alto e orgulhoso como no dia em que derrotei Gyomei. Não é justo, Seijini, você está mais velho agora, então naturalmente ficará melhor, foi a reclamação feita por Hanako. Não, Seijini está trapaceando. Ele estava obviamente espiando durante a contagem regressiva, ou então seria impossível localizar todos nós tão rapidamente sem procurar. Nezuko me acusou com um beicinho. Tis, você não sabe o limite da criança do céu. Eu sou tão bom assim, eu disse. Eu acredito nele, ele não conseguiu me notar quando passei correndo por ele, Tanjiro veio em minha defesa. Como você nos encontrou tão rápido então? Bem, eu disse, eu tenho uma audição incrivelmente boa. Eu conseguia ouvir todo o barulho que você fazia, então foi bem fácil. Eu disse. Todos arregalaram os olhos em realização, exceto Tanjiro, que era o único que sabia que eu era surdo. Eu disse a ele em algum momento ontem à noite, durante nossa caça aos demônios. Mas o resto acreditou em mim. Ok, vocês perderam. É hora da punição. Bebam um copo de água. Todos vocês, eu disse enquanto as crianças relutantemente bebiam um copo de água cada. No total, eles tinham bebido cerca de 5 xícaras agora devido a perder constantemente. A visão de seus pequenos rins trabalhando horas extras trouxe alegria ao meu lado sádico. Estou brincando. Vamos tocar de novo, mas dessa vez tapamos seus ouvidos para garantir que você não ouça nada, propôs Nezuko. Um largo sorriso cruzou meu rosto interiormente enquanto eu agia de forma hesitante por fora. Mas se eu fizer isso, eu disse para me convencer. Nezuko disse, nós dobraremos a punição se você ainda vencer. Fechado, sorri e o jogo começou novamente. Eles cobriram meus anos com algodão para que eu não os ouvisse mais. Mas ainda assim, eu procedi a destruí-los completamente mais uma vez. Levei um segundo. Tarde. Não tenho palavras para agradecer por tudo que você fez por nós, disse que enquanto me trazia chá em uma xícara e o servia no banquinho. Estávamos no local de trabalho nos fundos da casa. Era ali que Tanjiro cortava madeira, já que ele sabia manejar um machado, e essas madeiras seriam usadas mais tarde para fazer carvão. Não foi um problema, eu disse e peguei outra madeira da pequena pilha e coloquei aonde eu pudesse cortá-la. Ki piscou ao ver a pequena pilha. Ela claramente se lembrava de que havia uma pilha enorme quando veio antes. Onde estão os outros? Ela perguntou. Ah, você quer dizer aqueles? Eu disse e apontei para o lado. Ela seguiu meu dedo para ver uma pilha enorme de madeira lascada que já tinha sido cortada no tamanho perfeito. Os olhos dela estavam arregalados. Como você conseguiu fazer tudo isso? Deveríamos ter levado o verão inteiro para dividir tudo, ela disse com uma certa surpresa na voz. Quando o maior espadachim vivo usou sua habilidade para cortar madeira, digamos que a madeira quase se partiu. Eu apenas dei de ombros diante da surpresa dela. Surpreendentemente, ela me questionou mais do que o necessário. Acho que o marido dela, no auge, teria mostrado feitos mais impressionantes. Ele era realmente uma fera escondida. Então ela pensava, acho que eles são uma família, ou algo assim. Com todo esse trabalho, espero que Tanjiro tenha mais tempo livre para treinar. Dei a ele uma rotina que ele tinha que seguir todos os dias para fortalecer seu corpo, nada muito sério. E eu ia lhe ensinar a respiração do sol. Era seu direito de nascença. Por favor, me avise se você estiver com sede, disse Ki com uma reverência e eu fiz um sinal de positivo. Noite. O sol estava começando a se pôr no horizonte ocidental. Fiquei em frente à casa Kamado com todo o meu equipamento e uniforme completo. Obrigado pela hospitalidade, eu disse com uma reverência respeitosa. Não, por favor. Nós deveríamos ser aqueles que agradecem por tudo que você fez por nós. Não sabemos como retribuir, disse Ki. Seijini, você realmente tem que ir embora? Você não pode ficar mais alguns dias?
Hokuta me perguntou enquanto Nezuko o carregava em seus braços. Desculpe, Hokuta, eu disse. Eu tive que retornar para a mansão das flores e ficar ao lado de Kanai antes que ela acordasse. Eu também tive que treinar completamente no modo de usar a respiração solar. Você vai voltar? Perguntou Anako, a garota. Claro. Agora que sei onde você mora, vou visitá-lo com frequência, eu disse. Por favor, faça isso, você é sempre bem-vindo aqui, acrescentou Kii. Dei uma última olhada na família e encarei Tanjiro por mais um tempo. Ele apenas acena para mim. Eu dei a ele a tarefa de fortalecer seu corpo antes de voltar para lhe ensinar técnicas de espada e estilo de respiração. Ele era um iniciante tardio, precisando de 2 anos de treinamento para se tornar um matador de demônios, mas eu tentaria reduzir isso significativamente. Ele sabia o que fazer. Eu não ia confiar muito no meu conhecimento do cânone, mas a família foi morta durante o inverno quando nevou. Era quase o fim do verão, então ainda havia muito tempo. Ok então, tchau a todos, eu disse e me virei antes de ir embora. Tchau, eles acenaram para mim em uníssono. E que família adorável. Isso me faz querer começar minha própria família. E se um dia eu começar uma, quero ter uma família grande como a deles. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Ponto de vista em terceira pessoa. O sol brilhava intensamente no céu, lançando um brilho verde na vegetação. Neste dia, a sede do matador de demônios estava movimentada com atividades enquanto os servos se moviam de um lugar para outro. Todos os Ashiras, exceto Shinobu Kosho e Seiji Shigan, estavam reunidos em uma reunião. Todos estavam em pé na frente do prédio principal, sua presença digna dos melhores guerreiros que a humanidade poderia oferecer. Eles tinham acabado de receber notícias um tanto chocantes, então houve silêncio. Até que uma voz explodiu e quebrou a serenidade. Lua Superior 6? Que diabos? Sanemi gritou com as veias saltando por todo o rosto. Ele acabou de sair do hospital. Como ele conseguiu matar outra lua superior? Cada Ashira presente olhou para Sanemi com vários graus de diversão. Na verdade, eles também tiveram uma reação à notícia e Sanemi surtando foi uma boa distração. Aparentemente, Seiji os encontrou enquanto estava em um encontro com sua noiva Mitsuri. Sabíamos que havia um demônio forte espreitando naquela área, mas não sabíamos que era uma lua superior, Lady Amani, que tinha vindo dar a notícia no lugar de Ubuyashiki, disse com um tom comedido. Ele voltou para relatar? Gil perguntou, seu rosto ilegível para todos, exceto para Seiji. Não, seu corvo Kazugai voltou em seu lugar e relatou as notícias. Ele próprio parecia estar preocupado com outras coisas importantes. Estou encontrando o quebra-cabeça final, ou assim ele descreve o que está fazendo. Embora ele tenha dito que voltaria em alguns dias, ela acrescentou. Se olhasse de perto, você poderia ver que Geo estava desapontado. Ele era alguém que sentia falta dos amigos, bem no caso dele, de um amigo, já que Seiji era realmente o único com quem ele era próximo. Mas a última parte colocou um sorriso microscópico em seu rosto. Entendo. Isso significa que ele não se machucou muito durante a luta como da última vez? Estou feliz, disse Gio com um aceno satisfeito. Mesmo que ele não pudesse vê-lo, o conhecimento de que Seiji estava bem o deixou tranquilo. Isso raramente era mencionado, mas para alguém que estava acostumado a perder pessoas queridas, a segurança de um amigo significava muito. Bem, isso inclui quase todos na esquadrão de caçadores de demônios, na verdade. Eles eram apenas um bando de pessoas quebradas tentando consertar o mundo, porque não sabiam como consertar a si mesmos. Todos perderam pessoas que amavam. Porque ele é o único que tem sorte, droga. Eu sou o único com sangue especial. As luas superiores deveriam se reunir ao meu redor. Sanemi disse com os dentes cerrados. Poderia parecer que ele estava sendo mesquinho e muito competitivo com Seiji. Mas no fundo, ele estava frustrado que demônios estavam mirando Seiji. Sanemi não queria que ele carregasse o fardo sozinho. Se houvesse alguém que merecesse o fardo, deveria ser ele. O garoto que matou a própria mãe. Então por que você continua atrás de Seiji? Venha até mim. Sanemi pensou consigo mesmo. Rengoku assentiu 1-2 vezes e reconheceu o fogo queimando no coração de Sanemi. Embora Sanemi fosse ruim em se expressar, ele entendia os sentimentos de Sanemi. Acho que é melhor assim. É muito mais seguro que o mais forte entre nós seja aquele que os enfrentou, senão pode ter havido causalidade e podemos até perder um Ashira, disse Gyu. Os outros também pareciam concordar com essa declaração, mas essa era apenas a parte lógica deles. Outra parte deles também não estava satisfeita. Suas palavras são verdadeiras. Mas também é frustrante para mim, como alguém que é o mais velho entre os Ashira. Eu prefiro arriscar minha vida lutando contra uma lua superior também, em vez de deixar tudo para o jovem Seiji, disse Gyomi, suas mãos inchadas enquanto ele rezava. De fato, Seiji é o mais forte de nós, mas antes de tudo, ele é nosso amigo. Não podemos deixá-lo fazer tudo sozinho, temos que alcançá-lo. Rengoku declarou com um punho erguido. Todos concordaram com essa declaração. Eles compartilhavam o mesmo título e dever, portanto não podiam deixar Seiji fazer tudo sozinho. Caso contrário, como ousariam esfregar ombros com ele? Seiji agora havia estabelecido um padrão que eles tinham que cumprir. Sua mera existência neste mundo estava causando mudanças. Era como estar no pico de uma montanha. Os Ashiras estavam naquele pico, eles não sabiam como subir mais alto, então eles estagnaram. Mas então Seiji apareceu, escalando ainda mais alto e alcançando picos mais altos que eles não sabiam que eram possíveis. Com esse exemplo, eles agora tinham um objetivo maior pelo qual lutar. Às vezes, não era apenas um inimigo forte que o forçava a crescer, mas também um forte aliado. Meu marido propôs um novo arranjo, onde todos terão a chance de aprender uns com os outros. Dessa forma, vocês podem ajudar aos outros a se tornarem mais fortes, disse Lady Amani. Vocês todos serão parceiros de outro Ashira em suas missões e seu objetivo será levar um ao outro a novos patamares. Eu entendo sua natureza competitiva para se tornarem mais fortes, mas vocês também têm um motivo maior para fazer isso. Todos os olhares endureceram diante disso e eles sabiam o que era.
Demônios. Lady Amani disse, eles estão ficando mais ativos e demônios de alto escalão também estão aumentando em número. Com o movimento dos 12 Kizukis, a humanidade precisa que todos vocês sejam mais fortes do que nunca. Esta geração agora é oficialmente a mais perigosa. Cada coração queimava com nova intensidade. Na linha do tempo canônica, teria sido necessário o ataque à Vila dos Ferreiros e a ameaça iminente do Rei Demônio para que os Ashiras começassem um novo treinamento. Mas dessa vez, devido à influência de Seiji, ele já estava aqui. Assim como os demônios afiam suas garras na calada da noite, os matadores de demônios também afiam suas espadas. A batalha final estava no horizonte. Ponto de vista em terceira pessoa. Campo de treinamento da sede do matador de demônios. Um lampejo de verde violento, uma corda de azul calmo e depois uma corrente de amarelo brilhante. Essas cores se chocaram em meio à nuvem gigante de poeira que ganhou vida devido à batalha em andamento. As incríveis forças da natureza batalharam pelo domínio. Os ventos não eram ventos, eram lâminas que cortavam tudo na atmosfera. Você podia ouvir o som bizarro de um rio fluindo e quebrando no campo de batalha. Uma onda de choque constante se espalhou pelos arredores. Alguém sentiria sua pele queimando com cada onda de ar. Havia um rugido explosivo no centro do caos. Deu-o! Geiu foi violentamente lançado para fora da fumaça como uma boneca de pano e um borrão verde e amarelo surgiu logo em seguida. Geiu plantou os pés no chão e usou seu impulso para deslizar pelo chão como se fosse líquido. Ele muda facilmente de direção com uma mobilidade incrível. O borrão verde que estava em sua cauda explodiu em sua localização anterior enquanto Geiu se esquivava, um segundo atrasado e o teria atingido. Mas Geiu tinha uma expressão serena no rosto, como se tivesse sido atingido por uma brisa suave. Ele ajustou a maneira como segurava sua espada e colidiu contra o borrão amarelo que surgiu instantaneamente. Aço triturou contra aço e produziu uma faísca brilhante. A mão de Geiu tremeu enquanto ele mal conseguia conter a intensidade por trás de cada golpe da espada de Rengoku. Ei, você acha que talvez não devêssemos usar nossas espadas de verdade? Geiu perguntou. Não sei, de qualquer forma não vou te machucar. Rengoku abriu um sorriso e contrastando com seu sorriso, ele colocou mais força em sua espada, fazendo o braço de Geiu tremer sob o peso. Idiota, se usássemos espadas de madeira não conseguiríamos ir com tudo. A fumaça se dissipou e o borrão verde revelou ser Sanemi. E como podemos ficar mais fortes sem dar tudo de nós? Sanemi concluiu com um largo sorriso no rosto. Geiu girou sobre os calcanhares e redirecionou a força linear que o pressionava para o lado. Rengoku caiu para frente devido ao impulso, mas com um giro rápido de sua espada que foi bloqueado novamente por Geiu, ele se reposicionou. Na verdade, podemos praticar nossas técnicas em vez de tentar matar uns aos outros, disse Geiu. Ah, e como tem sido para você? Você pode dizer que é mais forte que eu? Sanemi perguntou com um rosnado ao qual Geiu não conseguiu responder, porque ele não era mais forte que Sanemi. E eu não estou tentando te matar, Sanemi acrescentou, ou melhor, ordenou que ele reconhecesse esse fato. Geiu ainda permaneceu em silêncio, porque ele tinha dúvidas sobre essa afirmação. Pare de ficar nerd com técnicas, precisamos aguçar nossos instintos de batalha. Essa é a única maneira de ficarmos mais fortes, disse Sanemi. Entre os Ashiras, Gyomei e Tenjin já tinham se unido e saído para missões. Shinobu era médica, então ela foi dispensada do programa de treinamento. Restavam Sanemi, Geiu e Rengoku. Era um número ímpar, então eles não podiam formar pares, eles precisavam de Seiji. E como Seiji estava ausente, os três decidiram passar 1 ou 2 dias lutando um contra o outro enquanto esperavam seu retorno. Eles até dormiram na sede do matador de demônios ontem à noite. Chega de papo furado. Por que vocês dois não vêm juntos para mim? Sanemi disse enquanto exibia um sorriso que deveria pertencer a um demônio e não a um matador de demônios. Se é isso que você quer, camarada, Rengoku foi o primeiro a responder e ele correspondeu ao sorriso de Sanemi com seu próprio sorriso heróico. Embora ele não tenha dito isso, ele estava extremamente animado treinando com os 2 espadachins que ele ainda considerava superiores a ele. Ele iria aproveitar essa sessão de sparring ao máximo. Com um borrão de velocidade e força escaldante, ele explodiu em direção a Sanemi. O Ashira do vento nunca deixou de sorrir e recebeu Rengoku com um furacão feito para desmembrar partes do corpo. Eu ainda acho que deveríamos usar espadas de madeira. Geiu murmurou para si mesmo enquanto olhava para a batalha em andamento. Parecia perigoso. Bum! Choque! Chegando! Chegando! Caraca! Por que você não se esforça mais, novato? Claro, meu camarada apaixonado. Bum! Você está me irritando. Entendo, mas parece estar funcionando. A chama em seu coração está brilhando cada vez mais forte. Bum! Acho que é só a raiva dele. Sengoku Geiu continuou observando a batalha com olhos vazios. Eles estão realmente se esforçando, pensou consigo mesmo. No final, ele decidiu largar todos os guardas e participar. Eles pareciam estar se divertindo e pela primeira vez ele queria participar. Talvez fosse isso que eles chamavam de sair com os amigos. Respiração da água, 11ª forma, Geiu murmurou para si mesmo e assim que essas palavras saíram, o mundo parou. Rengoku e Sanemi imediatamente pararam o confronto e se viraram em direção a Geiu, ou pelo menos para o lugar onde achavam que Geiu estava. Ele não estava mais lá. O que abruptamente mudou a atenção deles para Geiu não foi uma sensação de perigo. A explosão repentina da sede de sangue e presença de alguém poderia ser assustadora como a de Seiji. Mas o que era ainda mais assustador era o apagamento completo disso. Sim, Geiu de repente perdeu completamente o juízo e isso os abalou completamente. Calma mortal, Geiu apareceu na frente deles. Lá estava ele, na frente deles. Mas Sanemi e Rengoku não conseguiam se mover. Suas mentes e corpos se recusavam a acreditar na existência de Geiu naquele momento. Mesmo quando viam o perigo, seus corpos se recusavam a reconhecê-lo. Geiu continuou seu ataque, lento e firme. Na batalha caótica havia calma e isso era o mais perigoso.
Parecia que a luta ia acabar até que o corpo de Sanemi explodiu de repente em ação. Seus braços chicotearam, mais rápido que o som, e bloquearam a espada de Jeyu. Ele forçou seu corpo, que foi treinado apenas para reagir quando necessário, a reagir ao que seu corpo considerava nada. Bum! Finalmente decidiu levar a sério, hein? Você realmente é perigoso, disse Sanemi enquanto eles se empurravam. Rengoku foi arremessado para longe pela onda de choque a alguns metros de distância e ele observou tudo com olhos arregalados e focados. Ele estava aprendendo rápido, aliás. Você foi quem disse para lhe dar tudo, disse Jeyu, então aqui vai. O Ashira da água desapareceu novamente, deixando Sanemi sem reagir ao nada. Desta vez, ele reagiu ao nada errado cortando seu lado direito, mas Jeyu apareceu em seu lado esquerdo. Naquele momento, um borrão amarelo colidiu contra Jeyu e o fez voar para longe. Era Rengoku. Seus olhos estavam arregalados e brilhavam intensamente. Havia também um largo sorriso em seu rosto. Não houve necessidade de trocar palavras, Sanen e Rengoku atacaram Jeyu juntos. A sessão de sparring continuou depois disso, ficando mais e mais intensa a cada segundo. Todos os Ashiras tinham uma resistência incrível, então lutar por 1 hora não era nada para eles. Mas depois da marca de 1 hora, algo mudou de repente de novo. Desta vez, a mudança foi mais drástica do que quando Jeyu revelou sua 11ª forma. Uma nova cor apareceu no campo de batalha. Um borrão roxo. Capítulo 107. Ponto de vista em terceira pessoa. Os Ashiras viram um novo flash de cor no campo de batalha. Se isso não fosse o suficiente para dizer a eles que alguém havia entrado na batalha, seus instintos imediatamente ganharam vida. Seus corpos sabiam que eles tinham que dar o melhor de si contra a nova entidade. Aí está você. Estávamos esperando. Sanemi gritou e seu braço se desfez em um arco que criou uma onda de tufão que rasgou o chão em pedaços. Rengoku mal teve um vislumbre, ele só viu um raio roxo correndo em direção a Sanemi que desapareceu completamente antes de encontrar o ataque de Sanemi. Era como um fantasma, uma ilusão. No instante seguinte, roxo apareceu atrás de Sanemi. Dessa vez, a cor não estava em movimento, então ele podia ver o corpo inteiro. Era a silhueta de um homem com 2 orbes brilhantes no lugar de um olho. Durante as batalhas, Seiji utilizava seus olhos para lutar, o que os fazia brilhar em um roxo assustador e lhe dava uma característica muito distinta. Mas antes que Seiji pudesse fazer qualquer coisa, um golpe de espada azul veio do seu lado direito. A espada deixou um rastro azul e Jeyu abriu um sorriso visível ao ver Seiji. Bem-vindo de volta, Jeyu murmurou. Olhos destreinados acreditariam que a espada cortou Seiji com sucesso, mas o resultado provaria que eles estavam errados. Não havia um único arranhão nele, sua pele impecável permanecia a mesma. Seiji havia se esquivado do golpe a apenas 1 centímetro de cortá-lo. Um desvio tão próximo parecia pura sorte, mas não era. Embora parecesse perto, a distância entre Seiji e a espada poderia muito bem ser medida em anos-luz. Não foi sorte, simplesmente maestria absoluta sobre esgrima. Naquele momento, Rengoku também entrou em ação. Ele explodiu com a intensidade de um inferno e balançou no lado esquerdo de Seiji. A espada veio rapidamente, cortando o ar com tanta precisão que produziu um som de assobio. Os olhos de Seiji nunca piscaram e viram o mundo em seu estado mais simplista. Ele nem mesmo sacou sua espada ainda, ele meramente peneirou todo o seu peso em uma perna e atingiu a espada de Rengoku na lateral com seu dedo. O ataque foi preciso, mas tinha apenas força linear. Então, quando Seiji bateu levemente na lateral da espada, ela mudou a trajetória e o arco em direção a Jeyu. No final, Rengoku e Jeyu entraram em confronto. Pare de brincar com a gente. Sanemi berrou e lançou um golpe para cima que forçou Seiji a pular alto no ar. A força do golpe criou uma rajada de vento que o empurrou mais longe do que ele esperava. Ok. Seiji murmurou para si mesmo, verificando seu corpo para ter certeza de que nenhuma lâmina de vento havia deixado um arranhão nele. Finalmente, ele puxou sua espada completamente da bainha. Ele segurou a bainha na mão esquerda e a espada na direita. Ele estava usando a arma com apenas uma mão. Havia 3 Ashiras na frente dele, o que seria nível a casa em termos de demônios. Mas Seiji sempre achou oponentes humanos mais fáceis de lidar. Não vamos parar? Ele acabou de chegar, talvez devêssemos dizer oi ou algo assim? Rengoku perguntou, mas os outros 2 não deram atenção às suas palavras. Eles apenas esboçaram um pequeno sorriso, como alguém que havia participado de longas missões com Seiji. Eles sabiam que agir era o mesmo que falar com ele. E mesmo que eles digam suas saudações, suas palavras cairiam em anos surdos de qualquer maneira. Por isso era melhor assim. Rengoku soltou um suspiro antes de pegar sua espada e se posicionar. Então, em uma ação repentina semelhante a um relâmpago, os 3 dispararam em sua direção. Eles inalaram bruscamente e usaram seus respectivos estilos de respiração. Respiração do vento, terceira forma. Respiração da água, quinta forma. Respiração da chama, arte esotérica. Seiji ficou surpreso quando viu a intensidade com que eles vieram. Seus olhos viram as formas que eles iriam usar antes mesmo de executá-las. Então, quando eles vieram, ele já estava pronto para uma resposta. Vamos testar isso, pensou Seiji, e um largo sorriso surgiu em seu rosto normalmente estoico. Respiração do sol, nona forma. O ar se transformou em chamas intensas quando Seiji explodiu com ímpeto infinito. Ele estava quase tão rápido quanto quando usou respiração do trovão. Mas, diferentemente da respiração do trovão, seu movimento não era apenas rápido, mas também fluido e preciso, como a respiração da água. Eles também liberam uma força intensa que perturba o ar na atmosfera, produzindo furacões violentos, como a respiração do vento. Cada passo que ele dava era firme e inflexível. Ele não parecia uma pena que se movia rápido, mas uma pedra pesada que se movia rápido apesar de seu imenso peso. Era como a respiração da pedra. Havia um calor sem fim em seu movimento, um que fazia arrepios aparecerem em quem o encarava. Era ardente, como a respiração das chamas.
mas era diferente de sua respiração mista incomum. A respiração mista combina o melhor dos estilos de respiração ao seu limite máximo. Mas esse era apenas um estilo único de respiração que por acaso tinha os atributos de todos os estilos de respiração. Não era tão rápido quanto a respiração do trovão, nem tão preciso quanto a respiração da água, nem tão poderoso quanto a respiração da pedra. Mas tinha tudo. Essas eram as formas da respiração do sol. Árvore de vento, tempestade limpa. Chuva abençoada depois da seca. Purgatório. Os 3 Ashiras, o pináculo da humanidade, lançaram um ataque consecutivo em Seiji. Seus ataques ferozes se tornaram cataclísmicos ao se combinarem. Seiji respondeu aos ataques. Dança da cabeça do dragão. Um rastro de vermelho e amarelo brilhantes traçava o movimento hipnótico de Seiji. Era rápido como a respiração do trovão, mas com a precisão e a sutileza da respiração da água. Então, embora estivesse se movendo tão rápido, parecia que o ataque estava fluindo lentamente enquanto o mundo parava. Os 3 Ashiras olhavam a cena com olhos arregalados. Seiji previu completamente cada ação que eles iriam tomar e havia rebatido cada ataque antes mesmo que acontecessem. Era como uma cena de corte em um videogame, eles seguiram um roteiro enquanto Seiji manobrava entre eles como água, mas com a força de uma montanha. O som de chamas abrasadoras podia ser ouvido enquanto o rastro amarelo se transformava em uma cabeça de dragão no final. Tudo terminou num instante. Que diabos foi isso? Sanemi foi o primeiro a perguntar enquanto olhava para cima. Seus olhos tremiam com veias saltando neles. Não sei, nunca vi nada parecido antes, comentou Geiyu. Acho que sei o que foi isso, disse Rengoku, e todos se viraram para olhar para Seiji, que nem estava olhando para eles, mas sim para sua própria espada. Eles acabaram de ter seus ataques cancelados e suprimidos antes que pudessem florescer em ação, mas não tiveram tempo para se demorar nesse pensamento. Eles se levantaram eretos em admiração silenciosa. Respiração do sol, disse Rengoku. Ele havia lido sobre isso no livro que seus ancestrais deixaram para trás. Não tinha os detalhes exatos, mas todas as formas de respiração do sol foram descritas em detalhes vívidos para que Rengoku pudesse reconhecê-la imediatamente. Então essa é a chave, disse Geiyu percebendo. Todos eles olharam para o mito que ganhou vida. Um usuário que respira o sol. Capítulo 108. Ponto de vista de Seiji. Bom, é isso, eu disse, tentando manter a calma depois de ter feito aquela coisa legal. Como eu sempre disse, era legal só até você reconhecer. É bom ver todos vocês treinando tão duro para melhorar. Vocês certamente precisarão de mais força para as próximas batalhas. Eu disse enquanto olhava para os 3 Ashiras. O sol estava pendurado no meio do céu, iluminando a extensão infinita com uma cor de azul sereno. Não havia quase nenhuma nuvem no céu. Era um dia claro de verão. O quartel-general do Matador de Demônios era um pequeno complexo escondido entre montanhas. O lugar tinha muitas casas tradicionais para os servos e os corvos Kazugai que viviam aqui, enquanto o quartel-general principal ficava como a maior estrutura no meio do complexo. O campo de treinamento da sede ficava nos fundos do complexo, no sul. A entrada continha os corvos Kazugai, então os intrusos podiam ser avistados instantaneamente, portanto era a parte de trás que precisava de mais proteção. A cabaça de treinamento era bem simples, com um enorme espaço aberto feito de paralelepípedos, onde era possível ver bonecos de madeira e armas que podiam ser usadas para treinamento. Árvores altas erguiam-se ocasionalmente, fornecendo sombra onde as pessoas podiam descansar. Embora eu não esteja a fim de usar o sparring para cumprimentar uns aos outros, fico feliz que isso mostre que vocês estão seguros e saudáveis. Geiyu foi o primeiro a me cumprimentar de volta com uma frase. Bastardo, você ficou mais forte de novo, foi o que Sanemi disse em seguida. Dei um pequeno sorriso para ambos antes que meus olhos se encontrassem com Rengoku. Eu podia ver que ele ainda estava chocado e tinha muitas perguntas passando por sua mente. Ele se aproximou lentamente após um breve silêncio e perguntou. O que eu disse é verdade? Ele parou na minha frente. Essa foi a técnica perdida da respiração solar, ou meus olhos estão me pregando peças? Não respondi imediatamente, e em vez disso lancei um olhar sério para ele. Então minha máscara lentamente se abriu enquanto eu sorria um sorriso infantil de excitação, como uma criança exibindo seu novo brinquedo para seu melhor amigo. Você está certo, eu disse e vi sua respiração parar. Eu reinventei a respiração do sol. Hahaha, uma risada alta logo encheu o campo de treinamento enquanto Rengoku soltou uma risada histérica. Foi uma mistura de orgulho, alívio e admiração. Meu pai disse que ninguém mais usaria a respiração solar e que ela estava perdida no tempo. Portanto, os demônios nunca seriam verdadeiramente derrotados. Mas aqui está você. Você fez o impossível de novo, Seiji, disse Rengoku e abriu seu sorriso habitual, embora um pouco mais brilhante. Você pode me dizer o que é essa respiração do sol e por que ela é tão importante novamente? Sanemi perguntou enquanto ele e Geiyu caminhavam até mim. Aqui está você, o matador de demônios do mais alto nível, mas você nem sabe o que é respiração solar, disse Geiyu com uma expressão impassível. Ele nem olhou para Sanemi enquanto falava. O quê? Eu deveria saber o que é isso? Sanemi disse. Não, é só que eu esperaria que um Ashira soubesse disso. Fiquei surpreso que você chegou até aqui sem nem mesmo conhecer as raízes dos estilos de respiração. Calha a boca. Sanemi retrucou, ele não entendia completamente a situação, mas sabia que Geiyu estava chamando de idiota novamente daquele jeito elaborado dele. Você quer ir de novo? Ele gritou. Não é mais hora, Sanemi.
E não se preocupe, eu posso explicar para você, Rengoku disse para acalmá-lo. O fogo acalmando o vento foi meio engraçado. Você pensaria que o Ashira de fogo seria o de pavio curto e o Ashira de vento seria gentil, como monges de dominação de ar. Mas na realidade foi o oposto. Veja, 500 anos atrás, os matadores de demônios não tinham estilos de respiração. Eles lutariam contra os demônios com sua força limitada e, como se poderia imaginar, eles estavam perdendo muito, muito feio contra os demônios. Isso foi até que um poderoso espadachim surgiu. Seu nome era Yorishi. Yorishi criou o primeiro estilo de respiração, respiração do sol, para lutar contra demônios e dar aos humanos a habilidade de lutar contra demônios em igualdade de condições. Mas ninguém foi capaz de aprender a respiração do sol, nem mesmo os primeiros Ashiras. Yorishi teve que ajudar cada um deles a criar seus próprios estilos de respiração, uma versão inferior da respiração do sol. Esses estilos de respiração são o que agora conhecemos como 5 principais estilos de respiração, explicou Rengoku. Como ninguém foi capaz de aprender a respiração do sol em si, e apenas uma variação dela, acreditava-se que a lendária respiração do sol havia morrido com Yorishi. Acrescentou Rengoku. Bem, isso foi até o Seiji reinventá-la, eu acho. Gyu e Sanemi ficaram sem palavras por um momento. Como você aprendeu isso? Gyu perguntou e eles se viraram para mim curiosos. Expliquei. Vocês todos sabem que eu domino todos os 5 estilos de respiração, certo? Eles assentiram. Depois que dominei todos eles, comecei a ver a similaridade em meio à diferença drástica em cada estilo de respiração. No final do dia, embora fossem diferentes, tinham a mesma origem e todos me levaram a isso, eu disse. E um dia, simplesmente tilintou, eu disse. Por acaso você lutou contra uma lua superior naquele dia? Rengoku perguntou. Sim, sorri. Eles eram todos guerreiros e sabiam que as maiores inovações frequentemente vinham nos momentos mais graves. Entendo. Então é como montar um quebra-cabeça, disse Rengoku pensativo. Você acha que podemos aprender também? Sanemi perguntou rapidamente. Claro, mas acredito que não seria uma boa ideia. Você treinou seu corpo e instintos para se adaptarem à respiração do vento. Será como tentar desaprender um hábito e aprender um novo, eu disse. Ou como destruir um prédio para construir um maior, Gyu acrescentou uma comparação melhor. Exatamente, então mesmo que eu ensinasse a respiração do sol, seria melhor encontrar alguém que não tivesse nenhuma formação, concluí meu argumento. Você entregou isso ao Sr. Ubuyashiki? Rengoku perguntou. Não, eu disse, eu estava tentando fazer isso na verdade, e é por isso que vim aqui primeiro em vez da Mansão das Flores. Mas vejo que o Sr. Ubuyashiki não está aqui, eu disse. A condição dele está piorando, ele nem apareceu ontem e Lady Amani veio em seu lugar, disse Gyu. Entendo, eu disse, uma frase que achei adequada para mim e que tenho usado constantemente ultimamente. Onde estão Tengen e Gyomei? Perguntei em seguida. Eles foram em uma missão juntos. Falando nisso, eu provavelmente deveria te contar sobre o novo programa que temos, Gyu disse e me informou sobre o que eles discutiram ontem. Aparentemente, era uma forma de treinamento para os Ashiras. A notícia de que matei outro Lua Superior criou um senso de necessidade de melhoria entre os Ashiras. A notícia de que matei a Lua Superior não foi tão impactante já que, obviamente, alguém que matou a Lua Superior 2 pode matar uma de nível inferior. Mas ainda assim foi um choque para os Ashiras que nunca tinham encontrado uma Lua Superior. Então eles decidiram juntar 2 Ashiras em uma missão e deixá-los aprender um com o outro. Eu tinha certeza de que o Ubuyashiki herdou isso de mim, onde sempre que eu ia em uma missão conjunta com um Ashira, eu aprendia suas técnicas e estilos de respiração. Ele estava tentando replicar isso. Embora possa não ser tão progressivo quanto o meu, a estratégia ainda era boa. Se eles não ficassem mais fortes, pelo menos teriam melhor trabalho em equipe e conexão, o que poderia mudar o rumo de uma centena de batalhas. Como foi? A lua superior que você matou, Sanemi me perguntou. Já estávamos sentados sob a sombra de uma das árvores ao lado do campo de treinamento. Todos nós nos sentamos nas 4 direções da árvore, cercando-a. Fraco, eu soltei enquanto me lembrava da minha luta com Jutaro e daqui. Ou isso poderia ser chamado de luta. Tenho certeza de que vocês podem se igualar à força de combate deles sozinhos. Felizmente, nem todas as luas superiores são monstros como Doma, eu disse. Mas lutar contra uma lua superior é sempre complicado, então será necessário ter 2 Ashiras se você quiser matá-la corretamente, eu disse. Como assim? Eles perguntaram. Primeiro de tudo, a lua superior era 2 em um demônio. Eles eram irmãos e irmãs. Eles só podem morrer se você cortar as 2 cabeças deles ao mesmo tempo, eu disse. Ou certifique-se de que o outro não tenha tempo para se curar enquanto você corta a cabeça do outro. Mas o mais importante, a arte do demônio de sangue. O demônio tinha magias de sangue venenoso, um arranhão é o suficiente para matá-lo, eu disse. Então, mesmo que vocês se igualem em força de combate, vocês provavelmente morrerão em uma luta, eu disse. Afinal, você não pode lutar contra alguém igual a você ou alguém um pouco mais fraco que você e sair ileso. Para não sofrer nenhum ferimento em uma luta, seria necessário ser esmagadoramente mais forte. Foi por isso que, embora o poder de combate de Jitaro não fosse muito alto, ele conseguia derrubar guerreiros mais fortes do que ele. Eu entendo, isso parece ser um problema, disse Gyu pensativamente. Naquele momento, Rengoku caiu na gargalhada, mas não para Tengen. Ele tem resistência a veneno. Você realmente acreditou quando ele disse isso? Sanemi zombou. O quê? Ele me disse que era de uma família shinobi. Então eles treinaram desde pequenos para serem imunes a venenos, disse Rengoku. Espera, quando ele te contou isso? Gyu perguntou. Há um tempo, enquanto bebíamos em um restaurante. Ele disse que eu era seu amigo. Então ele compartilhou seu passado comigo, disse Rengoku. Mas como é que ele nunca me contou? Gyu ficou deprimido. O que vocês acham, olhos? Sanemi me perguntou. Provavelmente é verdade.
Tengen tinha glóbulos brancos abundantes e um sistema imunológico mais forte, eu disse para confirmar e Sanemi assentiu, confiando em minhas palavras. Nós nos sentamos sob a árvore, falando sobre coisas aleatórias e compartilhando histórias de nossas viagens. Foi um momento agradável e tranquilo, enquanto deixamos nosso corpo se recuperar do treino. E por favor, estejam prontos, vou convocar uma reunião de Ashira o mais rápido possível se o mestre permitir. Tenho informações importantes para compartilhar, eu disse. Claro, então acho que isso significa que não haverá missão nem amanhã. Sério? Então quer ir para mais algumas rodadas? Rengoku, sendo fanático por treinamento que era, perguntou. Como ele não tinha missão amanhã, estava tudo bem estar cansado. Quem você pensa que é falando com o novato? Eu já nasci pronto. Sanemi disse e pulou do assento. Os dois não perdem tempo e vão em direção ao centro do campo de treinamento para lutar um contra o outro. Eles nunca se cansam, eu disse com um balançar de cabeça desamparado. Eu tinha um pequeno sorriso para suas palhaçadas. Personalidades diferentes podem ser diferentes, mas têm a mesma intensidade que combina perfeitamente. Você também? Perguntei quando vi Jiu também se levantando e caminhando em direção ao campo de treinamento. É claro que não podemos deixar vocês irem muito longe, ele disse e se juntou ao treinamento. Eu só pude sorrir mais e soltar um suspiro, internamente grato por ter companheiros como eles. Quanto mais fortes eles são, mais certa é a vitória. Capítulo 109. Ponto de vista de Seiji. Você voltou, disse Shinobu quando me viu entrar na mansão das flores pela pequena entrada nos fundos. Não era a entrada principal, então apenas alguns a usariam para entrar na mansão. Eu já era bem famoso entre o corpo de matadores de demônios, então não queria me incomodar com as pessoas que encontraria se entrasse pelo portão da frente. Respondi ao seu chamado parando no meu lugar e olhando para ela, como se eu tivesse a capacidade de ouvir o que ela estava dizendo. Se alguém comparasse a aparência de Shinobu agora com a de alguns meses atrás, certamente ficaria perplexo com a mudança drástica. Não era apenas uma mudança em sua aparência ou moda, era uma metamorfose de sua vibe completamente. Ela estava muito mais madura agora, e suas emoções não podiam ser notadas sem olhos como os meus. Ela tinha um sorriso permanente no rosto, uma ótima máscara, que escondia qualquer outra emoção real que ela pudesse ter. Ou foi uma mudança? Talvez seja apenas crescimento. Um crescimento que veio quando sua irmã mais velha foi amarrada à cama e toda a responsabilidade da equipe médica caiu sobre seus ombros. O tipo de crescimento que veio quando ela se tornou uma Ashira e agora tinha que arcar com a responsabilidade de inúmeras vidas. Um ano atrás, ela teria pulado em mim antes mesmo de eu cruzar a porta e me pedido para fazer um experimento ou lutar com ela. Enquanto me contava inúmeras informações sobre o que aconteceu enquanto eu estava fora. Mas agora ela estava sentada na varanda dos fundos da mansão, suas pernas balançando no ar porque ela era muito baixa para alcançar o chão. Seu auri era a réplica exata do de sua irmã, tinha um lindo padrão de borboleta. Os olhos dela não eram apenas exóticos na cor, mas também no formato. Ela não tinha pupilas e seus olhos pareciam os de um inseto. Não era natural, mas atraente ao mesmo tempo. Aproveitei um momento para admirá-la e gravá-la na minha memória. Bem-vinda de volta, ela disse, com um pequeno sorriso no rosto inclinado. Ela usou um sorriso como máscara, mas meus olhos viram que este era genuíno. Havia um sorriso por trás do sorriso. E eu aqui pensando que você estaria ocupado, já que disseram que você estava isento do programa de treinamento, eu disse, entrando no complexo. O que você quer dizer? Eu estava terrivelmente ocupada até 5 minutos antes de você chegar, ela disse e seu sorriso mostrou um sorriso largo. É mesmo? Eu disse e virei minha cabeça ao redor do complexo. Meus olhos perceberam através das paredes enquanto eu observava a mansão profundamente, checando os moradores e até mesmo os pacientes. Eu sorri, obrigado pelo seu trabalho duro. Abaixei minha cabeça levemente quando fiquei na frente dela. Ela soltou um suspiro profundo e respirou fundo depois, tentando sentir meu cheiro. Foi uma ação instintiva que veio do alívio de me ver, uma maneira do cérebro provar minha existência na frente dela. Como você está? Perguntei. Bom, e como eu disse, ocupado. Estou mais curioso sobre o que era tão importante que você não pôde nem voltar para aproveitar a recompensa de matar outra lua superior, ela disse. Você saberá em breve, na próxima reunião de Ashira, eu disse. Em breve? Ela questionou. Sim, enviei corvo ao Lorde Ubuyashiki e solicitei outro encontro com Ashira, eu disse. Não recebi uma resposta ou confirmação, mas sabia que ele certamente permitiria meu pequeno pedido. Entendo, ela disse. Ela copiou essa frase de mim. Então, comecei, e imediatamente senti meu coração bater fora do ritmo. Minha garganta entupiu por razões não de natureza lógica, como perguntei. Como ela está? Shinobu permitiu um espaço para silêncio depois que minhas palavras caíram. Silêncio para mim era inação, e Shinobu estava simplesmente me encarando sem fazer nada. No final, ela sorriu novamente. Por que você não vê com seus próprios olhos? Ela disse, havia um olhar de sabedoria em seus olhos que me avisou para esperar algo. Se eu deveria esperar algo bom ou ruim, eu não sabia. Então eu subi na varanda enquanto Shinobu se levantou, e então fomos em direção ao quarto de Kanai. O cheiro de remédio e aço frio foi a primeira coisa que notei quando a porta foi aberta. Então fui recebido com a visão de uma sala, que realmente parecia uma sala normal dessa vez, em vez de uma enfermaria de hospital. Havia livros arrumados cuidadosamente na mesa com outras coisas como flores e decorações. O equipamento médico tinha sumido agora e só o suporte de soro tinha ficado para trás. Caminhei lentamente em direção à única cama do quarto e vi a menina deitada nela. Canaã. Ela parecia muito mais saudável agora. Suas bochechas estavam coradas e cada respiração parecia entrar e sair com facilidade agora. Seus ferimentos pulmonares estavam significativamente melhores.
Os hematomas em seu rosto e as bandagens também sumiram. Suas feições elegantes recuperaram sua beleza. Ela parecia uma bela adormecida naquela cama. Meus olhos brilharam um pouco enquanto eu examinava seu corpo. Ela estava bem, na verdade, parecia que ela não estava mais em coma e estava apenas dormindo. Cheguei ainda mais perto dela, eu já estava de pé bem ao lado da cama dela. Deslizei minha mão para dentro do cobertor e segurei a mão dela. Elas eram quentes e macias. Shinobu veio com uma cadeira na mão e a colocou ao meu lado. Sentei-me nela enquanto ainda segurava a mão de Kanai. Estou feliz, eu disse com uma risada aliviada. Finalmente fechei meus olhos e descansei minha testa em seu corpo imóvel. Ela está bem. Ela está bem. Fiquei assim por um tempo, apreciando o fato de que Kanai estava se recuperando e que eu não havia falhado em meu esforço, pelo menos não completamente. Eu só ergui os olhos quando senti o menor movimento do corpo dela. O que foi isso? Perguntei. Então eu senti de novo. Houve um espasmo na mão dela e eu pude sentir. Eu também pude sentir naquele exato momento, meu coração batendo como um tambor. Ela estava acordando? Eu sei que era clichê, a bela adormecida acordando quando o príncipe estava ao seu lado. Mas a respiração curta e a contração dos músculos dela me disseram que ela estava quase acordada. Ela realmente acordou na hora certa quando a visitei? Eu aproximo meu rosto lentamente do dela. Meus olhos se estreitaram até virarem fendas enquanto eu olhava para seu rosto. Não encontrei falhas. Não estava olhando para elas, mas pensei que deveria mencionar. Ela era linda. Eu estava a apenas alguns centímetros de distância do rosto dela quando meus olhos captaram o movimento de seu rosto. Ela virou a cabeça ligeiramente em minha direção e franziu os lábios. Meus olhos viram tudo em câmera lenta, mas eu estava surpreso demais para reagir. Ela soprou nos meus olhos. A corrente de ar fez meus olhos piscarem instintivamente. Foi apenas 1 milissegundo de escuridão, mas quando abri meus olhos novamente, vi que os lábios de Kanai não estavam mais franzidos. Estava curvado. Ela estava sorrindo. Buo! Ela gritou de repente depois disso. Ah, certo, você é surda. Não adianta gritar para te assustar, ela disse para si mesma depois. O que ele está fazendo? Ele ainda está aqui? Ela então perguntou enquanto virava a cabeça para o lado onde Shinobu estava. Shinobu soltou uma gargalhada. Eu acho que ele está chocado demais. Ele tinha a mesma cara de quando Kanai o chamou de pai. Ele faz. Kanai disse e se virou para mim. Na verdade, o ângulo estava um pouco errado, prova de que ela não estava me vendo. Eu posso imaginar isso, ela disse e seu sorriso ficou ainda maior. Você está acordado. Minha voz deve ter saído baixa e insegura. Droga, eu queria parecer confiante e charmoso quando falasse com ela novamente. E você está sorrindo, eu disse e minha respiração ficou presa. Seu sorriso divertido tornou-se mais suave e gentil enquanto a mão que eu estava segurando todo esse tempo me segurava. Claro, estou sorrindo, ela disse. Você está aqui e me salvou. E foi fenomenal o que essas frases fizeram comigo. Finalmente soltei a respiração que estava segurando e meu corpo relaxou. Eu sabia que era uma especulação ridícula, mas esperava que ela ficasse mais triste e até me culpasse por sua cegueira. Como eu tenho me culpado. Mas a primeira coisa que ela fez foi me envolver em um abraço. Eu podia sentir seu calor que havia retornado depois de suportar o frio gélido do gelo demoníaco. Obrigada, Seiji, ela disse sinceramente. Mas a próxima frase que se seguiu foi dita com todo o seu coração. Eu te amo. Capítulo 110. Ponto de vista em terceira pessoa. A última coisa de que ela se lembrava era da brancura nebulosa de uma nuvem gelada enquanto ela tentava desesperadamente sentir o calor do abraço dele. Contra o demônio que parecia impossível de vencer, ela fez o seu melhor, honrando seu título de Ashira. Mas o frio consumiu tudo tão rápido. Ela sentiu sua mente deslizando para um poço sem fim que a engoliu inteira. De qualquer forma, ela pensou que estava morta. Teria sido uma boa maneira de morrer também, lutando contra o ser maligno que levou sua família até seu último suspiro. Era a morte sonhada por muitos guerreiros. Sua irmã já estava crescida e forte, e embora ela sentisse muita falta dela, ela sabia que sua irmã poderia tomar seu lugar e assumir as responsabilidades. Kanai também já estava sorrindo e havia se curado de todo seu trauma. Seus pacientes ficariam bem, seus amigos e companheiros Ashira também estavam lá para continuar a guerra a qual ela deu sua vida. O único arrependimento que ela teria era Seiji. Ela nunca chegou a confessar seus sentimentos a ele. Ela estava com muito medo e não queria suportar a consequência trágica de seu erro. Foi só isso. Então, enquanto ela sentia sua consciência se esvaindo, ela estava esperando o aperto frio da morte. E ela recebeu de braços abertos. Mas então ela acordou e não estava morta. Mas ela poderia muito bem estar porque, embora estivesse consciente, ela não conseguia mover nenhum único músculo do corpo. Era como se seu corpo já estivesse morto, mas sua mente permanecia no reino dos vivos. Estava solitário dentro de seu corpo, estava escuro e entorpecido. Ela não conseguia sentir nada além do silêncio de seus pensamentos. Foi um horror. Ela não sabia quanto tempo ficou assim porque muitas vezes ela desmaiava, apenas para sua consciência retornar ao corpo que não estava pronto para hospedá-la. De novo e de novo. Mas depois do que ela só podia especular ser 1 ou 2 dias, ela sentiu a sensação de toque. Essa sensação de cessão foi logo seguida pela quebra do silêncio também. Ela agora podia ouvir e sentir o toque. Eram 2 dos seus sentidos que ela realmente precisaria por causa das pessoas que ela sentia ao seu lado imediatamente. Sua irmã Shinobu e Seiji. Você tem certeza de que ela vai se sentir confortável com isso? Era uma voz distinta que ela reconheceu instantaneamente devido à doação estranha e à pronúncia perfeita. Tenho certeza de que ela não consegue sentir nada de qualquer maneira, ela conhecia aquela voz também, era Shinobu. Não significa que devemos deixá-la em paz. Seiji disse antes de ajustar a cabeça dela e tirar o travesseiro duplo para que ela pudesse ficar mais relaxada. Viu? Olha como ela está mais relaxada, Seiji ressaltou.
Sim, parece que sim, pelo menos para nós, disse Shinobu. Kanai ainda vivia em um mundo de escuridão, mas ela podia sentir claramente a presença desses dois. Eles eram as duas pessoas mais importantes em sua vida. Eles eram como o sol no espaço escuro e imóvel. Ela se sentiu menos solitária com isso. Ela então sentiu alguém agarrar sua mão. Pelo tamanho da mão e pela aspereza, ela pôde dizer que era a de Seiji. E nós vamos usar isso, como meu próprio travesseiro, Seiji disse, e ela podia sentir um peso em seu lado. Ela o imaginou deitando a cabeça em seu lado. Você vai passar a noite assim de novo? Shinobu perguntou. Acho que sim. Não quero que ela se sinta sozinha. Ela não vai acordar tão cedo, Seiji. Ela não está ciente de que está sozinha. Além disso, eu a visitarei com frequência para verificar e substituir seus IVS, disse Shinobu. Mas ainda assim, você sabe que deve descansar em sua própria cama para se recuperar, disse Shinobu. Eu não conseguiria dormir lá de qualquer maneira, mas posso dormir em paz aqui, foi a resposta de Seiji. Acho que não tem jeito então. Você gostaria que eu pegasse um futon? Ou talvez eu possa pedir aos criados para colocar em outra cama ao lado dela. Não, está tudo bem, Chibi. Certo. Então tenha uma boa noite, Seiji. Vou patrulhar as enfermarias para verificar os outros pacientes, disse Shinobu antes de sair do quarto. Kanai agora conseguia ouvir tudo ao seu redor, então ela estava ciente do que estava acontecendo. Boa noite. E logo depois disso houve silêncio, e Kanai também permitiu que sua consciência descansasse mais uma vez. Dias se passaram depois disso, ela conseguia ouvir e sentir, mas ainda não se movia. Ela ocasionalmente despertava em seu corpo sem resposta e no mundo da escuridão. Mas nessas horas ela não se sentia mais sozinha porque havia uma presença constante ao seu lado. Surgir. Levanta-te. Surgir. Nunca houve um momento solitário com Seiji e suas palhaçadas. Ele estava sempre falando com ela e a tratando como se soubesse que ela estava consciente. Talvez ele soubesse. Eu me pergunto o que você prefere. Talvez uma voz inocente, ou talvez uma voz profunda como a de um vilão. O tempo em que sua consciência estava acordada era muitas vezes porque suas conversas a tinham acordado. A maior parte era preenchida com ele praticando sua fala para soar melhor, de modo que quando ela finalmente acordasse, ela ainda o achasse charmoso. Era um objetivo ridículo com uma especulação ainda mais ridícula. Ela não se apaixonou por ele só por causa de sua aparência. Era muito mais profundo do que isso. Mas ela achou adorável mesmo assim. Ela mal podia esperar que seu corpo se recuperasse completamente para que ela pudesse se movimentar novamente e reagir a todo o seu trabalho duro. Ela certamente elogiaria sua voz máscula depois que acordasse. Além disso, em outras ocasiões, ele confessaria as coisas mais embaraçosas para ela também. Pensando bem, ela tinha certeza de que ele não sabia que ela estava ciente. Você quer saber a razão pela qual eu não queria lutar com você no começo? E por que eu perco todas as vezes, mesmo quando eu concordei em lutar? Seiji perguntou a ela uma vez. Bem, é constrangedor, então vou te contar agora. Quando você não puder me ouvir, ele disse e ela podia sentir o rubor em sua voz. É porque meus olhos são especiais. Eu os escondi todos esses anos, mas sou capaz de ver através das coisas como as paredes, o chão, o teto e outras coisas, incluindo suas roupas, ele confessou. No começo, ela ficou surpresa que os olhos dele pudessem fazer tal coisa. Ela já sabia que ele tinha olhos poderosos, mas ver através de objetos, isso era possível? Era como feitiços demoníacos. Mas então a última parte acabou com toda a curiosidade, pois ela ficou extremamente tímida. Sim, é impossível lutar com você com seus peitos balançando tão tentadoramente, ele disse, fazendo-a querer gritar. Além disso, eu me pergunto por que a respiração das flores tem tantos padrões de ataque em que você precisa fazer espaçador, disse ele. O constrangimento era tanto que ela quase quebrou seus limites humanos e pulou da cama para correr ou se esconder atrás dos cobertores. De qualquer forma, sim, é assim que é. Embora eu nunca use minha visão de raio-x para checar garotas, eu juro pelo nome de Muzan. Eu só tive que usá-la em você porque você era poderosa e é a única maneira de derrotá-la, ele acrescentou. Ela descobriu muitas coisas nessas conversas que Seiji teve com ela. Às vezes eram embaraçosas e outras vezes eram fofas também. Mas um dia, ele disse, eu realmente tinha uma grande queda por você. Quer dizer, como eu não poderia? Todo garoto em algum momento sempre teve uma queda por mulheres mais velhas. E você era a manifestação perfeita de livro didático de uma garota mais velha, uma Onei-san, ele riu enquanto ela se sentia um pouco tonta por dentro. Você sempre fala sobre o quanto eu te ajudei, como eu sempre me importei com sua segurança, ou como eu te salvei. Mas isso não é verdade. Eu sei que mesmo sem minha existência você teria se saído bem, disse Seiji. Bem, talvez exceto por Doma. Sempre foi você quem me ajudou. Esqueça as grandes maneiras que você me ajudou, foram as pequenas coisas que fizeram você ser querido para mim. Como você sempre balançou minhas roupas rasgadas depois de cada missão bagunçada, cortou meu cabelo apesar da minha natureza exigente de querer que as coisas fossem perfeitas. Pacientemente me ajudou a aprender a cantar músicas e como você secretamente pegou ontologia, na esperança de encontrar uma cura para minha surdez. Disse Seiji e sua voz geralmente robótica continha um tremor de emoção. A única razão pela qual não me apaixonei foi por causa da minha natureza covarde. Não tive coragem de te amar porque sabia do risco, sabia do seu destino. E tinha medo de te amar até escaparmos disso. É covardia, não é? Mas eu simplesmente não quero sentir a dor de perder de novo. É a mesma coisa que fiz com meus pais. Me aproximei deles enquanto colocava certas barreiras para garantir minha segurança, disse ele. Eu sei, sou patético. E às vezes ela desejava poder sair da cama e dar-lhe um abraço. É mais um dia lindo, não é? Ele disse a ela uma manhã.
Você provavelmente vai me odiar depois que acordar, porque não será capaz de ver uma bela manhã. Sinto muito por não ter sido suficiente, eu deveria ter me esforçado mais, eu deveria ter feito mais. Ela queria dizer a ele que estava tudo bem e que ela nunca poderia odiá-lo. Ele estava fazendo a coisa de novo, onde ele se culpa por tudo que estava errado neste mundo. Ele sentia que era um escolhido especial ou algo que era responsável por tornar o mundo melhor. Ela também não tinha certeza de como ele teve essa ideia, mas era assim que ele era. Prometo que vou recuperar seus olhos. Há muitas maneiras de fazer isso, você gostaria de ouvir? Ele perguntou. E ele fazia um longo discurso sobre como poderia ajudá-la a recuperar os olhos. Às vezes ele entrava em tantos detalhes que ela não conseguia entender o que ele estava dizendo ou como ele sabia tantas coisas que sabia. Mas o que ela entendeu de tudo foi que ele estava fazendo o melhor que podia para encontrar uma maneira de curá-la. Ela queria tanto que ele soubesse que estava tudo bem, que ela não se importava em perder os olhos porque, naquele momento, ela seria capaz de salvá-lo sacrificando aqueles olhos. Ela poderia viver com essa consequência sorrindo pelo resto da vida. Ele não precisava se culpar. Ele não precisava sentir que não tinha feito o suficiente. Porque ele tinha feito tudo. Eu te amo. Ela queria dizer isso de volta. Eu também te amo. Depois de algumas semanas ou mais, Kanai finalmente conseguiu mover seu corpo novamente. Isso aconteceu enquanto o próprio Seiji estava fora. Primeiro, ela moveu os dedos, as mãos e depois o braço inteiro. Quando sentiu o controle retornar a cada parte do corpo, ela puxou o curativo dos olhos. Ela abriu os olhos. Nada. Não era nem escuridão, não era nada. Ela não viu nada. Mas tudo bem, ela esperava por isso. Então ela abriu a boca e engoliu em seco para molhar a garganta ressecada. Shinobu, ela gritou. Shinobu. E em pouco tempo, ela ouviu sua irmã bater a porta. Você está acordado. E então um abraço que ela não esperava. Senti sua falta, estou tão feliz. Kanai não conseguia mais ver sua irmã, mas ainda podia senti-la. Ela ainda podia sentir o amor, o alívio e as lágrimas que caíam de seus olhos. Ela abraçou a irmã de volta depois de um longo tempo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.